Olá, começa agora mais um X da Questão, o seu programa de informação, reflexão e debate de ideias. E o nosso assunto de hoje é o Agosto Lilás, o mês de conscientização e prevenção à violência contra a mulher. E para debater esse assunto, recebemos a vereadora Márcia Caldas, que é autora da Lei 12.908 de 2018, que instituiu o Agosto Lilás em Rio Preto, e também a major da Polícia Militar da Bahia, Denise Santiago, ela que é criadora aí da chamada Ronda Maria da Penha, né, que é uma patrulha desenvolvida pela major com a Polícia Militar e outras instituições que percorre as casas, os bairros para combater a violência contra a mulher. E eu começo justamente com a major, queria que ela falasse como foi a criação dessa ronda, como ela funciona e como essa experiência pode ser adaptada em outros locais, como Rio Preto. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. Obrigada a você pela oportunidade de a gente trazer o trabalho que nós desenvolvemos na Bahia aqui. A Ronda Maria da Penha ela é criada em 8 de março de 2015 na Polícia Militar do Estado da Bahia. Ela foi inspirada na Patrulha Maria da Penha, do Rio Grande do Sul, que foi criada 2 anos antes. A Ronda Maria da Penha ela tem a missão de proteger mulheres em situação de violência doméstica, mas não são todas as mulheres. São as mulheres que eu chamo de mulheres de coragem. Aquelas mulheres que rompem o ciclo da violência, vão na delegacia, denunciam a violência que estão sofrendo e solicitam medida protetiva de urgência. As medidas protetivas de urgência são uma inovação da Lei Maria da Penha. Elas vão assegurar a mulher a segurança necessária para ela continuar o seu processo de libertação das violências que sofria. Então, o juiz, por exemplo, avaliando o caso, ele pode determinar o afastamento deste agressor do lar, mesmo que a casa seja dele, pode fazer com que proibir ele de se aproximar da mulher em metros, em quilômetros, enfim, dependendo da especificidade do caso. Ele pode proibir, inclusive, que este homem entre em contato via rede social, ligações, recado de terceiros que seja, e às vezes proibir até de ver os filhos, dependendo do caso. Se este homem tiver posse de arma, esse posse de arma pode ser suspenso ou restrito. Então, essa mulher que tem a medida protetiva deferida, ela passa a ser protegida pela Ronda Maria da Penha. Sabe o que acontecia antes? A mulher ia na delegacia, conseguia a medida protetiva de urgência e voltava para casa com aquele papel. O agressor pegava o papel e rasgava, às vezes até na frente do oficial de justiça, e dizia que aquilo era só um pedaço de papel, que ele não ia levar adiante. A Polícia Militar no meu estado e em diversos outros estados que já possuem esse serviço, ou a Guarda Civil Metropolitana, que também existe histórico muito satisfatório de atuação das guardas civis metropolitanas nesse tipo de patrulhamento, eles entram nessa lacuna. Eles vão dizer àquele homem, aquele autor da violência, que ele precisa cumprir a determinação judicial, porque se ele não cumprir, ele será preso. Mas muito mais que trabalhar apenas o combate, apenas a reação, porque o crime já aconteceu, nós entendemos que a gente precisava dialogar na perspectiva da prevenção. Tipo essa campanha do Agosto Lilás. Atuar com a conscientização, com a sensibilização, com a prevenção de toda a sociedade. E a Ronda Maria da Penha na Bahia vai desenvolver projetos relacionados a homens, mulheres, crianças e a todo mundo junto, cada um dentro das suas especificidades de entendimento, uma metodologia específica a cada grupo, e a partir disso nós vamos trabalhando para propor, né, a disseminação de uma vez por todas desse tipo de violência nas nossas práticas. Legal. Vereadora, como autora do Agosto Lilás, a senhora trouxe a major, enfim, para palestrar aqui. Como que está sendo essa experiência de conhecer a patrulha? Isso é possível ser criado em Rio Preto, inclusive na casa que tem um projeto tramitando nesse sentido, que envolveria Guarda Municipal, né, as secretarias diversas, assistência social, mulher. Como que está sendo essa troca de experiência? Bom, para nós está sendo um prazer receber a Major Denise aqui durante esse mês aí de agosto, que ela vai estar 3 dias já está com a gente aí. E é justamente isso, a gente tentar unir forças de todas as formas para que a gente possa avançar nas políticas e que a gente possa ter uma Ronda Maria da Penha tão efetiva como é na Bahia. Porque nós sabemos que temos aqui a DDM, nós temos núcleos que trabalham e acolhem a mulher.
né? Mas nós precisamos ter algo mais efetivo, como é o trabalho em rede, que dá resultado, né? Depois a Major vai estar explanando mais isso aí. Então, a ideia é essa. O Agosto Lilás é a conscientização e a prevenção da violência. É um trabalho juntamente com todos os órgãos que a gente possa ter, mas levar a população a pensar, a olhar para o outro também, saber que nós podemos fazer uma mudança desde que a gente comece se unindo. Então, dentro desse mês, a conscientização e a prevenção, ela vai para todo lugar, como nós estamos buscando levar informações. Mas a maior preocupação e qual é a meta que nós queremos é realmente avançar e poder termos aqui em São José do Rio Preto uma Ronda Maria da Penha efetiva e eficaz, como nós temos um exemplo na Bahia. Ô Major, queria que a senhora explicasse como funciona na prática. É deslocado um efetivo só para cuidar disso? Toda a polícia militar é envolvida? Quais as comunidades que se tem a ronda? Queria que a senhora discorresse mais Lá na sobre Bahia, isso. nós estamos em Salvador, em mais 14 cidades do interior do estado, no processo de interiorização, mas nós trabalhamos com uma viatura que tem uma padronização diferente. Mas por que alterar a padronização da viatura? A nossa viatura ela tem caracteres na cor lilás, que é a cor da luta do feminismo, né? Por isso o Agosto Lilás. Né? Existe um histórico que diz que quando as mulheres no 8 de março foram queimadas dentro de uma indústria têxtil, e por isso nós temos hoje o dia 8 de março como Dia Internacional, né, de mobilização contra a violência contra a mulher. O material que elas estavam trabalhando, né, já que elas estavam reivindicando melhorias salariais, o material que elas estavam trabalhando, quando foi queimada, a cor que subiu foi a cor lilás. Por isso, o lilás é tão importante e significante das nossas lutas. Então, essa viatura, tem essa padronização lilás, ela precisa comunicar à sociedade que existe na tropa policial militar uma equipe que é especializada no enfrentamento desse tipo de violência. Então, somos compostos por uma viatura com 3 policiais, 2 homens e uma mulher, e rondamos casas, nós vamos nas casas, nós vamos no trabalho, nós rodamos, acompanhamos o endereço dessa mulher, a rua e tudo mais. Nós acompanhamos essa mulher em audiências. Você acredita que durante as audiências, os familiares, os amigos e às vezes até o próprio autor da violência ia para lá para poder intimidar aquela mulher, fazê-la recuar no direito dela de ver o seu agressor ser processado. Então, a Ronda faz toda essa mobilização. Hoje, nós já somos 247 homens que foram presos pela Ronda Maria da Penha. Eu não celebro o encarceramento de seres humanos, não é isso. Mas a minha missão é de proteger aquela mulher. Se para proteger aquela mulher eu precisar prender aquele homem, eu vou prender, como fizemos 247 vezes. Isso desde que ela foi instituída. Eu costumo dizer que são 247 feminicídios a menos. Porque se a Ronda lá não estivesse e prendesse esses homens em flagrante, talvez essas mulheres não estivessem hoje vivas para contar a sua história, para refazer a sua história, para continuar seu projeto de vida. E esses policiais, eles são exclusivos da Ronda da Maria da Penha ou são policiais Perfeito. Nós somos uma unidade da Polícia Militar. Aqui vocês têm o 17º Batalhão, então lá teria o 17º Batalhão e a Ronda Maria da Penha. A Ronda Maria da Penha é comandada por mim. Eu tenho policiais militares que atuam nisso exclusivamente. Neste enfrentamento. Seria uma companhia, vamos dizer. Seria uma companhia de polícia militar especializada que trabalha exclusivamente. São policiais que são capacitados, treinados periodicamente para atender. Por que tanta capacitação para atender uma coisa que as pessoas acham que é simples e é tão perceptível? Não é. Discutir relações de gênero. Discutir como foi criado na sociedade, e mais do que isso, atuar profissionalmente, livre desses estigmas. Nós, todos nós, fomos criados percebendo a violência doméstica como um crime de sua menos importância. Então, se nós fomos criados assim, é claro que nossa prática profissional a gente tende a fazer com a mesma coisa que fazemos na nossa prática pessoal, né? Achar que aquilo não... Aquela mulher, daqui a pouco ela volta para ele. Aquilo é uma bobagem, rapaz. Em briga de marido e mulher, a gente não mexe a colher. Então, eu preciso fazer com que esses policiais mudem, inclusive, a forma deles
de pensar, a forma deles de viver em sociedade essa cultura. Então, nós fazemos uma capacitação inicial de 120 horas, mas periodicamente uma educação continuada, que hoje já dista das 600 horas de diálogo, de debate, de intervenções, de discussões, para que a gente aprimore sempre o nosso olhar para a mulher em situação de violência. Ô, vereador, e dentro do Agosto Lilás, nessas palestras, parece que a Major e a senhora têm abordado a questão do primeiro relacionamento das adolescentes, né? 15 anos, 14 anos, 16 anos, para ela já saber o que seria uma agressão, um assédio. A gente entende que a mudança pode ser feita na base da família e na educação. Então, foi pensando nisso que nós buscamos falar com os adolescentes. As ações, hoje nós tivemos uma ação, logo na parte da manhã, falando com adolescentes, e nós vimos como é interessante você levar a informação do primeiro relacionamento. Que é aí que os adolescentes vão começar a pensar, né? Será que isso que está acontecendo agora, o meu futuro vai ser bom? Porque pode ser um começo de um relacionamento problemático e violento. Abusivo, né? Abusivo, é onde nós também podemos mudar até a relação familiar, né? Quando uma criança, adolescente vê aquela relação agressiva dentro de casa, ele vai crescer um adulto agressivo. E a mulher, ela pode achar que aquilo é normal, pode achar que é normal aquele relacionamento, ou pode também até se fechar. Isso vai ser pior ainda, né? No crescimento desse adolescente. Então, essa fala, essa busca da gente estar levando informação para os jovens também é porque ali nós plantamos uma sementinha. E, com certeza, aquilo que eles ouviram e que eles viram de informação vai, num determinado momento, alertá-los. Porque essa é a importância, é a gente alertar e propagar também. Porque existe aquele clima de conversa, de rodas de conversa, trocar ideias, e é onde eles vão trocar. Na adolescência, a família, a base, a escola, tudo interage para a gente melhorar o que nós estamos vivendo hoje da violência da mulher. É claro que nós temos que falar, não é um assunto voltado só para as mulheres, é um assunto que realmente afeta diretamente as mulheres, pelo simples fato de ser mulher, mas nós temos que levar, para melhorar, nós temos que ter a junção de todos. Os adultos são homens e mulheres. Tanto que as nossas ações, elas não estão sendo focadas só para a mulher. Nós estamos juntando o adolescente, o menino e a menina, o adulto, o homem e a mulher, e buscando disseminar todas essas informações que nós tivemos um prazer enorme aqui de ter a Major, que tem essa realidade, que vive isso, porque para a gente passar alguma coisa, nada melhor a gente ter uma pessoa que tem isso no dia a dia, na vivência. Na prática, Na né? prática, E está sendo ótimo. Eu acho que o propósito do Agosto Lilás é esse, é realizar ações que a gente possa disseminar esse abuso que está tendo, né, da mulher. A gente mudar esse perfil. É isso, Major. Quanto antes você começar a conscientização, melhor vamos dizer, a absorção dessa informação. É curioso a gente pensar e analisar que nós vivemos uma sociedade que usa a violência como primeiro recurso para resolver um conflito. Não raro, se você, por exemplo, tiver um problema no trânsito, você vai receber do outro lado do outro condutor, independente de quem tenha cometido o equívoco no trânsito, algo agressivo. A fúria, né? A fúria. Se você começa a discutir com alguém, a pessoa começa a querer aumentar o tom de voz, usar da violência psicológica para poder você quieto. Então, nós fomos educados, infelizmente, enquanto sociedade, a usar a violência como primeiro recurso. E aí a gente leva isso para o nosso seio familiar também. É muito comum os pais, por exemplo, se entendem que um filho fez algo errado, algo que desobedeceu a eles corrigirem o filho através da violência. Tem muito pai que dá uma palmadinha, bate na mão, pronto. No imaginário dessa criança, ele está apanhando porque ele fez alguma coisa errada. Então, se eu faço alguma coisa errada, eu mereço, ou eu posso apanhar. Quando ele observa a mãe dele apanhando do pai, na cabecinha dele, a mãe dele fez alguma coisa errada. Se ele vai para a escola e o colega dele faz com ele alguma coisa que ele não goste, por exemplo, na cabecinha dele, se o colega fez alguma coisa errada com ele, ele tem que bater no colega. E a gente vai propagando
a violência como ferramenta de resolução, ou de conclusão, ou de abafamento de conflitos. Nós precisamos modificar nossas práticas desde quando decidimos ser pais e mães. Né? E aí alterar uma dinâmica para que as próximas gerações consigam viver melhor. Então, quando a gente propõe dialogar com adolescentes sobre relacionamentos abusivos, a gente está propondo que essa geração, quando tiverem uma idade maior, quando estiver namorando ou a partir dos seus namoros atuais, já olhem um para o outro com o respeito necessário. É claro que os abusos nos relacionamentos nessas idades, elas vão passar por violências. Em alguma instância, mas não a maior, vai ser a violência física. Mas existe muito controle, muita chantagem, né? muita questão psicológica envolvida, às vezes patrimonial também, por que não dizer, sim, já que eles quebram o celular da menina, rasgam a roupa, ou elas quebram o celular dos meninos, rasgam a roupa. Os dois lados, nesse momento, precisam parar e analisar. Então, quando a vereadora Márcia nos convida aqui para dialogar, para mim é uma experiência única. Você vai conversar com adolescentes que estão começando a ter relações afetivas e, a partir deste começo, a gente vai propor a eles relações saudáveis, relações baseadas no respeito, né? O respeito mútuo, e esse respeito que deve ser a base de todas as relações da sociedade. Sem dúvida. Lá na Bahia, eu estava pesquisando aí a Ronda Maria da Penha, a senhora já abrange quase 2.500 mulheres, é isso? Em 13 cidades? Como é Não, que é? nós São estamos visitas? com 5.340 mulheres. Essas visitas elas vão ser avaliadas a partir de um processo que a gente chama de avaliação de risco. Existe um formulário e, a partir desse formulário, a gente vai graduar se essa mulher está no verde, no amarelo ou no vermelho, igual o semáforo. Se ela está no verde, significa dizer que eu posso espaçar as visitas de 30 em 30, 45 a 45 dias. No amarelo, eu tenho que segurar essa visita de 15 em 15 dias, está sempre lá. No vermelho, eu vou 2 vezes na semana, 3 vezes na semana. Essas visitas, elas não são visitas determinadas no tempo. Então, toda terça-feira, às 5 horas da manhã, eu vou estar aqui. Não, elas são de surpresa. E precisam uma ser. Blitz mesmo, né? E precisam ser, porque esses homens eles têm que entender que a qualquer momento, se eles imaginarem ir, eles poderão ser. Existe também a questão da mulher acionar a gente e nós irmos se ela entender que ele está se aproximando. Então, alguém fala assim, eu vi não sei quemzinho ali perto. Ele estava rondando aqui sua casa. Ela liga e nós vamos fazer essa ronda para resgatá-lo e prendê-lo pelo descumprimento de medida protetiva, se isso acontecer. Né? Então, nós fazemos tudo isso. Proteger essas mulheres talvez seja um dos melhores trabalhos que eu decidi fazer na minha carreira policial militar. Porque sempre que a gente protege a mulher, a gente aprende muito com ela, aprende muito com as dores, mas também com a felicidade. E você devolver a essa mulher a possibilidade de poder sair. Nós acompanhávamos uma mulher que já estava 1 ano sem sair de casa. Com medo. E depois que a gente começou a fazer a proteção, ela mandou uma mensagem, uma foto, né, para a nossa equipe, falando, eu vim à praia. E eu agradeço a vocês devolverem a minha vida. É muito significativo, né? Você pensar que a Polícia Militar ela foi construída no imaginário social como um espaço de repressão. E hoje você vê que é um espaço de colaboração, como se propõe a Polícia Comunitária. Sem dúvida. E aqui em São Paulo tem um aplicativo teste da Polícia Militar que é um botão do pânico. Tem alguma coisa? SOS Mulher. Na Bahia a gente está introduzindo agora um trabalho mais associado, que é o uso da tornozeleira eletrônica com este botão, que esse botão dialoga com a tornozeleira eletrônica. Então, se essa mulher se esse homem se aproxima dessa mulher, esse botão já vai acionar para ela que ele está nos metros a menos. E a partir daí ela nos convoca. Né? O botão do pânico, eu tenho um pensamento da sua importância, mas ele precisa ser associado a outras estratégias, porque ele é um botão reativo, o crime já aconteceu. O homem já descumpriu a medida, o homem já se aproximou dela. Né? Ele é reativo. Se a gente consegue associar a essa tecnologia, que é importantíssima, um trabalho de prevenção, para que este homem entenda que se ele se aproximar, já terá uma polícia militar apta ou uma guarda civil metropolitana apta a prendê-lo. Né? Isso vai evitar até que essa mulher acione o botão. Mas é uma garantia para ela entender que se ele se aproximar, ela pode chamar a Polícia Militar ou a Guarda Civil Metropolitana vai estar dando um apoio. Mas a gente precisa entender que o enfrentamento da violência doméstica familiar, já que este é um problema social, tem que ser feito por toda a sociedade. Então, só um trabalho em rede, um trabalho colaborativo, integrativo em rede, que vai ajudar. Vai depositar todas as esperanças em um único equipamento.
Nós não podemos fazer isso. Nós precisamos entender que é a interligação, a interação, a retroalimentação de todos os órgãos, né, de assistência social, saúde, educação, segurança pública, enfim, todos os órgãos que vão poder salvaguardar a vida da mulher. E em questão de índice de violência, porque a senhora falou que 247 homens foram já presos, é isso, né? Mas e os índices? Houve queda nos índices de feminicídio? Em relação a 2017, na minha cidade, nós conseguimos reduzir em 64% o número de feminicídio. O feminicídio é um crime violento, letal, intencional. Em Rio Preto, esse ano foram 7 casos, né? Pois é. Mulheres mortas por companheiros, né? As forças de segurança pública dificilmente conseguem evitar esse crime. Porque é um crime que acontece na madrugada do domingo, onde está só ela e ele dentro do quarto. E não é um crime programado, projetado, dizendo eu vou matar minha mulher tal dia, não. Normalmente envolve álcool, um torpor pode envolver o uso de qualquer substância, né? Mas é o torpor, a fúria, né, que faz o homem cometer, às vezes até uma questão já planejada, isso pode acontecer. Mas é um crime de difícil prevenção. Ele só vai ser prevenido a partir da gente conscientizar, sensibilizar, mobilizar a sociedade e as mulheres desse relacionamento abusivo, de como ela precisa detectar desde o começo. E a partir daí o ideal é dissolver essa relação. Eu entendo que nós somos criadas durante toda a nossa vida para entender que precisamos ter um companheiro. Mas, na verdade, a única coisa que a gente precisa é estar em paz, estar em segurança, estar saudável mentalmente para seguir nossas vidas. A opção de se relacionar não é, como eu falei, é uma opção. A mulher não tem a necessidade de estar casada. E se está bem, viva bem. Mas se isso não for possível, o ideal é que ela rompa essa relação, enquanto ela pode, enquanto ela tem saúde. Então, quando eu visualizo crimes como feminicídio, como essa redução do feminicídio na minha cidade, eu entendo que foi essa integração dessa rede colaborativa, essa rede participativa, essa rede acolhedora dessa mulher, que possibilitou que muitas das mulheres que lá estão deixassem de estar no ciclo da violência e pudessem seguir suas vidas. Aliás, a senhora disse bem, né? A mulher precisa ter um companheiro, né? E não dá para dizer que um sujeito que agride a mulher é companheiro. Nunca será. Que até a gente fez um programa a semana passada que o SBT, por exemplo, decidiu abolir a palavra companheiro de pessoas que agridem as respectivas mulheres, né? Porque é comum a gente ver, a mulher é morta pelo companheiro, não é companheiro, né? Quer falar um pouquinho sobre isso, vereadora? Bom, agradecer aqui a público, né, a nossa major aí, que vem agregar também não só as informações, mas também o fortalecimento para a gente avançar e, quem sabe, vir um dia para nós inaugurarmos a Ronda Maria da Penha aqui em São José do Rio Preto. Porque são essas ações, a gente busca ações, mas a gente precisa realmente que o poder público, que as nossas, o nosso prefeito principalmente, né, compre a ideia e a gente avance. Senão nós vamos ficar parados, né, Alexandre? Até isso que eu ia perguntar para a senhora. Lá na Bahia, a iniciativa surgiu da própria Polícia Militar? Foi uma ação política de executivo, legislativo? Como que foi a decisão foi do governador do nosso estado, né, governador Rui Costa, mas, na verdade, a grande ideia, né, a grande proposta veio do movimento de mulheres. O movimento de mulheres no nosso estado cobrou, né, do executivo um posicionamento, né, um pouco do que a gente está vivendo aqui também em Rio Preto. São 7 mulheres que foram mortas nessa cidade por conta de um crime que é tão bárbaro e que já se remota desde os primórdios da nossa existência. Então, nós precisamos fazer algo. E esse movimento de mulheres solicitou um posicionamento ao governo do estado. Nosso governador decidiu pela implantação da Ronda Maria da Penha em nosso estado. Eu digo a ele que foi uma das ideias mais geniais que ele teve no mandato dele, que ele está no segundo mandato. Mas como é importante que esse movimento de mulheres, que as mulheres do município, sabe, interajam, que venham aqui nessa casa, né, que é a casa do Poder Legislativo, que vai auxiliar e muito na vida deles. A importância, por exemplo, que cada uma de nós mulheres que moremos aqui em Rio Preto, por exemplo, já estou quase me sentindo na cidade, né? Quase Rio Pretense. Quase Rio Pretense. Essas mulheres que moram aqui entendam, por exemplo, o que é essa campanha Agosto Lilás. Essa campanha não é apenas para vestir uma camisa colorida e sair pela rua.
Essa campanha é para salvar a vida de muitas de nós. Muitas de nós. Entender que quando uma vereadora traz uma proposta dessa, ela não está querendo só vir num programa da TV Câmara para falar sobre essa proposta, está querendo salvar a sua vida, está querendo salvar lá na ponta as meninas que estão começando a ter relacionamentos, está querendo modificar essa história triste que essa cidade viveu com esses sete riopretenses a menos de uma forma tão bárbara. Então, isso que a gente tem que entender, que é esse movimento. Nós precisamos começar a interagir mais com os poderes executivo, legislativo e judiciário. Eles são os poderes que nos regem, mas eles são complementares a nós. E a gente precisa atuar e exigir deles que façam proposituras de ações e de projetos que possam melhorar a nossa vida. Voltando à Ronda da Bahia, ela só atua em caso que já existe a medida preventiva? A medida protetiva é deferida. O que acontece? Quando a gente começou a pensar, lá em 2014, a Ronda Maria da Penha foi uma proposta de que a gente atuasse com todos os casos de violência doméstica. Então, essa mulher que está sendo vítima de violência agora, que foi há 7 minutos e que infelizmente será essa mais 7, já que o Fórum Brasileiro de Segurança Pública nos diz que a cada 7 minutos uma mulher é vítima de violência doméstica em nosso país. Então, essa mulher, ela tem que ligar para o 190 e a viatura mais próxima tem que ir ao seu socorro. Quando a gente pensou a Ronda, a gente queria fazer o atendimento emergencial a essa mulher. Só que na minha cidade, existem dias que 70% das ligações para o 190 estão relacionadas à violência doméstica familiar contra a mulher. Você já imaginou o que é isso? 7 em cada 10 ligações é de uma mulher pedindo socorro porque está em situação de violência doméstica. Então, isso teria que ter 70% da PM trabalhando nisso. Então, nós precisamos de um filtro. E este filtro foi a medida protetiva de urgência, mas é significativo a revolução cultural que atuar através da Ronda Maria da Penha fez em toda a corporação. Hoje toda a corporação nos aciona, questionando alguma dúvida que tem em relação ao trato da lei. Hoje toda a corporação já que a gente propõe um projeto chamado Salvando Marias, que é de capacitação dos policiais militares que não são da Ronda para atuar no enfrentamento à violência contra a mulher. Então, essa revolução que nós fizemos dentro do quartel e fora do quartel, que possibilitou essas mulheres hoje poderem aumentar, por exemplo, o número de registros de ocorrência. Não raro, quando vocês vão prestar atenção, quando eu voltar aqui você vai me dizer, quando começar a Patrulha Maria da Penha atuar aqui, vocês vão ter um aumento significativo de mulheres que vão recorrer à DDM, a Delegacia Especializada para o Registro de Ocorrência. Ah, Major, instala a Ronda e aumenta a ocorrência? Não. Essa violência já existe. Elas só não tinham coragem para poder fazer o registro. E elas vão se sentir muito mais corajosas e vão lá fazer o registro. É um momento social que a gente precisa analisar, precisa pegar esse dado, avaliar e começar a comparar. E a partir de algum tempo vocês vão ver que isso vai começar a ter um decréscimo, porque os homens vão entender que agora existe uma força policial capacitada, preparada para esse enfrentamento, e as mulheres vão entender que elas não estão sozinhas. E a polícia baiana lá da Bahia, vocês na Ronda atuam junto aos homens, pedagogicamente, dando orientações ou não? Quando atua é para prender? Olha, a violência doméstica familiar contra a mulher ela é uma doença social. E ela só pode ser tratada tratando toda a sociedade, homens e mulheres. Pensando nisso, nós também, na nossa prática profissional, nós começamos a perceber que quando nós conversávamos com os homens, explicávamos para ele a medida protetiva, esses homens não voltavam a importunar a mulher. E também tinham homens que já estavam no 3º processo de violência doméstica com mulheres diferentes. Se o homem faz parte do problema, ele precisa fazer parte da solução. E nós implantamos um projeto chamado Ronda para Homens. Homens conversando com homens pelo fim da violência contra a mulher. Esse projeto ganhou o selo do Fórum Brasileiro de Segurança Pública em uma premiação nacional de práticas inovadoras no enfrentamento à violência contra a mulher e levou os policiais militares, o sargento Dejaí e o cabo Cirqueira, para Londres, para realizar um intercâmbio e a gente dialogar com a Polícia Metropolitana de Londres, como nós fazíamos esse tipo de policiamento. É um projeto vencedor, um projeto pioneiro, um projeto que vai colocar um policial militar falando com homens da sociedade de dentro da polícia sobre como estes homens têm que... Muitos homens, por exemplo, não sabem que o que eles fazem há anos e acham que é uma brincadeira é uma violência psicológica. Então, eles fazem todo esse esclarecimento sobre a lei, os tipos de violência, a medida protetiva de urgência, a atuação da Ronda. Isso tem nos dado resultados muito bons, reduzindo significativamente o número de homens que reincidem na violência.
como a senhora disse, muita gente acha que a violência contra a mulher é só física, né? Mas você tem aí um assédio moral, sexual, patrimonial, como a senhora disse. Bom, infelizmente o tempo é curto, gente. Agora, para a gente terminar, por favor, fala um pouquinho da campanha, o que está sendo feito. Lembrando o Disque 180, né, de violência contra a mulher, aí tem também a PM 190, que está sempre à disposição para emergência. Bom, a campanha, o seu propósito, eu acho que nós estamos atendendo. A gente fazer esse trabalho hoje aqui na TV Câmara, tantas informações que a Major está passando, que eu mesma estou aprendendo mais, cada dia que eu convivo com ela, isso é muito importante. Fortalecer nossas mulheres, né? Fortalecer os órgãos de defesa das mulheres também, e dar continuidade sempre, mas nós precisamos mais do que tudo, que a população, que as pessoas acreditem que nós podemos fazer alguma mudança. E esse quadro tem que se mudar. Então, para mim, é uma felicidade muito grande termos esse projeto e dar vida a ele, da forma como nós estamos hoje trabalhando e da forma que nós vamos ter o futuro, se Deus quiser, protegendo nossas mulheres. Maravilha, muito obrigado, vereadora. Major Denise Santiago, muito obrigado pela sua participação, parabéns pelo trabalho e que a gente consiga ver em breve em Rio Preto a Ronda Maria da Penha. Ai, não tenho dúvidas, vocês têm aqui, vereadoras estão engajadas, a Márcia, a Karina, enfim, todos um grupo tão competente de mulheres que estão aí antenadas, atentas. Eu quero muito voltar aqui, voltar na inauguração da Ronda, voltar no janeiro, fevereiro, março, saber todos os meses, e que sejam meses lilazes, meses rosas, azuis, enfim, meses de paz. Essa cidade é linda e eu agradeço muito a vocês a possibilidade de poder conhecê-la e colaborar com ela. Muito obrigado. E obrigado a você que acompanhou em mais esse X da Questão. Se você quiser rever esse programa, ele estará disponível aí nas nossas redes sociais. Basta digitar TV Câmara, estamos no YouTube, no Facebook e também no Twitter. Muito obrigado e até a próxima.